verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças. 2018 foi um ano e tanto para os CID, uma família de tradição no meio militar brasileiro. Para o general 4 estrelas Mauro Lourena Cid, ver um ex-militar chegando à presidência da República por si só já seria motivo de alegria tremenda. Mas o novo presidente também era um velho conhecido da família e seu ex-colega na Academia Militar das Agulhas Negras. A verdade vai libertar esse grande país. A AMAN é a Escola de Ensino Superior do Exército Brasileiro. Foi lá que se formaram 3 gerações da família Cid. Antônio Carlos, o patriarca da família que chegou até o posto de coronel, o filho dele, Mauro Lourena, e o neto, Mauro César. Para eles, a carreira militar sempre foi a pedra fundamental, o caminho natural para os homens da família. A alegria do resultado das urnas no dia 28 de outubro se somou à glória com o crescimento de seu filho, Mauro César, na carreira militar. Ele progredia a passos largos. Naquela época, Cid Filho estava na patente de major e tinha finalizado recentemente o doutorado pela Escola de Comando e Estado-Maior, a ESEME, e ganhou um prêmio por ser um dos destaques da sua turma. Por causa da formatura com mérito, ele tinha sido agraciado com um complemento da formação no exterior, mantendo o salário como militar e com direito de levar a sua família. Cid escolheu ir para os Estados Unidos, onde passaria 2 anos aprofundando os estudos em um curso de Estado-Maior do Exército Norte-Americano, em Fort Leavenworth, no estado do Kansas. É uma formação específica de preparação para postos de comando militares. A esposa dele, Gabriela, tem uma admiração especial pelo país e estava empolgada com a ideia de viver um tempo por lá, mudar de ares com as 3 filhas. As crianças tinham 1, 10 e 14 anos na época. Esta seria mais uma etapa da preparação de Mauro Cid no caminho de realizar o sonho de toda uma vida: se tornar general. Os generais ocupam os cargos de maior prestígio na cúpula das Forças Armadas, ganham os melhores salários, que podem chegar à faixa dos R$35 mil, têm privilégios como residências em uma quadra exclusiva e aposentadoria integral, com direito a diversos penduricalhos. Já estava praticamente tudo acertado para a viagem. Faltava apenas 1 mês para Cid embarcar em um avião com sua família rumo aos Estados Unidos, quando uma outra missão atravessou o caminho dele. A escolha do ajudante de ordens do presidente da República é feita pelo próprio Exército. Naquela época, o comandante era o general Vilas Boas. Eu conversei com vários militares que acompanharam aquele processo, e eles dizem que, apesar da relação antiga entre Jair Bolsonaro e o general Cid, o jovem Mauro Cid foi escolhido porque era considerado um dos militares mais qualificados para o posto. Curiosamente, o responsável pela seleção foi o chefe de gabinete de Vilas Boas, que hoje é o atual comandante do Exército no governo Lula, o general Tomás Paiva. Com base nas opções disponíveis, o general considerou que Cid estava no topo da lista por seu currículo dentro do Exército e escolheu o nome dele para o posto que o próprio Tomás exerceu no passado. A escolha do tenente-coronel Cid foi eminentemente técnica, né? Esse é o general Tomás Paiva. Ele explicou como foi o processo da nomeação de Mauro Cid para ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Foi a primeira vez que ele falou sobre isso publicamente. A gente procura o perfil do oficial, né, para aquela função. Né, tinha mais de um candidato, são apresentados os nomes dos candidatos, né, pela assessoria 1 do gabinete do comandante, que ela
consulta os perfis profissiográficos, a ficha de quantificação do mérito dos oficiais, ele era bem pontuado, ele era o melhor pontuado na ficha de quantificação do mérito, né? Tinha os atributos exigidos para a função e ele foi escolhido sem interferência nenhuma, foi escolhido tecnicamente por ser, naquele momento, o oficial mais indicado para o desempenho daquela função. Para Cid, aceitar aquela missão era adiar o sonho de se tornar general e frustrar o desejo de sua mulher de passar um tempo fora do Brasil. Era uma decisão que vinha com um grande custo pessoal. Todo mundo do meio militar que eu ouvi me falou que era difícil para Cid recusar o chamado. Militar não escolhe missão, ainda mais se a missão for servir o presidente da República. E não era só servir, era estar por pelo menos 4 anos num lugar privilegiado, sendo os olhos e ouvidos do homem mais poderoso do país. O general, o comandante-geral do Exército, chamou de Cid, vem cá, tem uma missão para você. Missão, você vai ser assessor do presidente. Depois tu retoma a tua carreira. Quem me disse isso foi o advogado do Cid, César Bittencourt. O tenente-coronel se empolgou com a nova missão e até gastou do próprio bolso mais de R$10 mil na compra de uniformes militares novinhos. Ele foi orientado por Tomás Paiva a estar sempre em trajes militares enquanto estivesse a serviço, para passar uma ideia de que ocupava um cargo institucional do Exército. Vamos combinar. O prestígio de acompanhar lado a lado um presidente da República não é coisa que aparece todo dia na vida de um militar de carreira. Só que ele não fazia ideia de onde estava se metendo. O sim do Cid àquela proposta faria com que ele trocasse as instalações militares pelo Palácio do Planalto. E os sims que ele falou por lá, ou os nãos que deixou de dizer, fizeram com que seu nome fosse manchado de maneira irreversível e colocaram em risco o Estado Democrático Brasileiro. Eu sou Aguirre Talento, colunista do UOL. Acompanho investigações da Polícia Federal e do Ministério Público em Brasília tem mais de 10 anos. E desde 2023, todas as minhas atenções se voltaram para uma figura específica, Mauro Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O cara estava ao lado do presidente o tempo todo, conversava com Bolsonaro mais do que os ministros do governo e influenciava muitas decisões da gestão. Eu queria descobrir quem de fato era esse militar que passava despercebido do grande público, mas sabia tanto sobre os supostos crimes do governo Bolsonaro que tinha um potencial de levar o ex-presidente para a cadeia. É isso que eu vou contar em Cid, A Sombra de Bolsonaro, um podcast original do All Prime. Episódio 1 – Escolhas. Bom dia, tudo bem? Aqui é a quadra residencial dos generais, né? Será que vocês podem me dar uma informação? Em abril de 2024, eu fui ao Setor Militar Urbano, um bairro de Brasília onde moram e trabalham os militares. Fui direto para o lugar conhecido pela sigla QRG, Quadra Residencial dos Generais, os oficiais da mais alta patente do Exército. Do lado de fora, o lugar parece um condomínio de casas de classe média. A guarita tem 2 andares e é composta por paredes de vidro. Do andar de cima, um militar ficou me observando e achando estranho enquanto eu me aproximava. Eu sou jornalista do UOL, meu nome é Aguirre. Eu estava querendo ver se alguém estava aqui em maio do ano passado. Eu fui na portaria me identificar porque eu estava tentando reconstituir uma ação que aconteceu por lá em maio do ano anterior. Notícias quentes nessa quarta-feira, uma operação da Polícia Federal em andamento em Brasília e no Rio de Janeiro. Nós temos informações ao vivo agora diretamente de Brasília.
Era 3 de maio de 2023. O relógio marcava pouco menos de 6 da manhã, quando uma viatura da Polícia Federal chegou ao setor militar urbano. Dentro do carro tinha uma tensão no ar. Os policiais que estavam ali receberam os detalhes da missão poucas horas antes, ainda de madrugada. A operação consistia em cumprir mandados de busca, apreensão e prisão preventiva dentro do bairro dos Militares. Não era uma situação corriqueira ou simples. Eles estavam entrando num local onde boa parte dos moradores, inclusive o alvo deles naquele dia, não só possui armas, mas também sabe muito bem como usá-las. O burburinho era de que outras equipes da PF também estavam mobilizadas naquele dia. Elas tinham sido demandadas para cumprir 6 prisões e 16 mandados de busca, numa operação sobre um esquema de fraudes em certificados de vacina contra a Covid-19. Eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão com esse motivo, tá ok? Eu não tenho mais nada o que falar, ok? Muito obrigado. Um dos alvos nesse dia foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa seria a primeira de uma série de ações da PF que colocaria o ex-presidente e os militares sob suspeita. E os policiais que estavam ali, chegando no setor militar, tinham uma missão bem espinhosa. Os integrantes da viatura se identificaram na guarita da quadra dos Generais, aquela mesma em que eu estava, e comunicaram o nome do alvo da ação: Mauro César Barbosa Cid. Mas ao chegarem por lá, os policiais foram informados que estavam no endereço errado. Mauro Cid não morava mais naquela quadra. Durante o governo Bolsonaro, Cid morou na quadra residencial reservada somente aos generais, um privilégio que conseguiu por causa da sua função de ajudante de ordens do presidente da República. Pouco tempo atrás, no entanto, tinha se mudado para a QRO, a quadra residencial dos oficiais. Por sorte, o novo endereço ficava a 2 quilômetros dali, uma distância percorrida em 5 minutos de carro, sem trânsito. Foi bem rapidinho, eu já cheguei aqui na área da quadra residencial dos oficiais. E fica muito claro para mim por que a ação da Polícia Federal ocorreu em clima de tensão. Tem vários militares patrulhando a quadra, andando armados ao longo da quadra residencial dos oficiais. Não existe uma guarita de condomínio igual a quadra residencial dos generais, mas tem uma patrulha constante de militares armados aqui ao longo de toda a quadra residencial dos oficiais. Chegando no endereço certo, a PF percebeu que tinha um problema burocrático na ação. O mandado de busca e apreensão que possuíam em mãos tinha como alvo o endereço antigo de Mauro Cid. Ou seja, eles não podiam simplesmente bater na nova casa e vasculhar o imóvel, sem ter autorização expressa de um juiz. Só que eles também não podiam demorar para ir até lá. Em Brasília, as paredes têm ouvidos. Logo logo a notícia ia começar a pipocar na imprensa e a PF acabaria perdendo o elemento surpresa, que é crucial para o sucesso da operação. Era preciso agir rápido e com eficiência, para que não desse tempo de Mauro Cid destruir provas antes que a PF chegasse até ele. Os policiais federais entraram em contato com o gabinete do ministro do STF que era responsável por aquela operação. Mas o relógio estava correndo. Demoraria um tempo até que o novo mandado de busca e apreensão ficasse pronto. E os policiais perceberam que tinha um jeito de agir antes da ordem atualizada chegar. A equipe da PF decidiu inverter o método usado em operações desse tipo.
É praxe, quando a Polícia Federal está fazendo busca e apreensão em conjunto com a prisão preventiva, que a voz de prisão seja dada apenas no final, depois que as buscas terminam. Qual foi então a estratégia adotada? A equipe começou a ação cumprindo a prisão de Mauro Cid. E o motivo é bem simples. O mandado de prisão não tem limitação de endereço. Ele determina apenas que a pessoa seja presa. Mauro Cid abriu a porta da casa ainda de pijama. E foi nesses trajes que o militar de trajetória até então impecável recebeu a notícia de que estava sendo alvo de uma prisão preventiva. Eu conversei com algumas pessoas que testemunharam essa operação da PF e elas me disseram que a reação imediata de Cid foi soltar uma frase: "Isso é um absurdo, uma perseguição, isso só pode ser coisa do Alexandre de Moraes." Nessa última parte, ele estava certo. A gente tem as informações aqui a respeito das pessoas que foram detidas nessa operação de hoje. Um deles que foi preso nessa operação é Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Era um homem muito próximo a Bolsonaro. Ele foi detido nessa operação e teria sido um dos responsáveis por colocar no sistema do Ministério da Saúde informações falsas sobre vacinação. Esse é o foco da investigação de hoje. Após darem voz de prisão a Cid, os policiais informaram ao tenente-coronel que precisavam aguardar alguns minutos até as buscas serem iniciadas. Agora não havia mais pressa. O principal era garantir que Cid não destruiria nenhuma prova. Às 6h20 da manhã, eles receberam por WhatsApp o novo mandado de busca e apreensão e começaram a vasculhar a casa. O primeiro pedido foi que Cid entregasse as armas que tinha, por questões de segurança. O tenente-coronel então levou os policiais a seu quarto e destrancou um cofre. E foi aí que a coisa começou a feder. De dentro desse cofre, ele tirou 3 pistolas e entregou aos policiais. Esperto, mas atrapalhado, tentou fechar a porta para que não fosse possível ver o que mais tinha lá dentro. Os policiais acharam aquilo estranho e foram categóricos. Já que estamos aqui, vamos começar as buscas por esse cofre mesmo. Cid começou a ficar nervoso, disse que já tinha entregado as armas, que não precisavam mais olhar o cofre. Só que os policiais não desistiram. Quando Cid abriu de novo o cofre, deu para entender rapidinho o porquê do nervosismo. De lá, saíram um punhado de envelopes brancos e pardos com o timbre do Banco do Brasil Américas, que indicavam a movimentação de recursos no exterior. Em um deles, R$16 mil. No outro, $1.800. Em mais um envelope, $9 mil. Num quarto envelope, $7 mil. Não parava de aparecer dinheiro. No total, além dos R$16 mil, a PF encontrou $35 mil, o equivalente a cerca de R$180 mil. Esse valor corresponde a 10 salários de Mauro Cid, considerando os valores líquidos que ele recebe atualmente do Exército. Um dos principais assessores de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, prestava serviço ao ex-presidente, inclusive para assuntos de caráter pessoal. Oficial com mais de 20 anos de exército, Mauro Cid já teve o nome citado em outras investigações. A quantidade de dinheiro vivo pode até ter sido, a princípio, o que chamou mais atenção dos policiais. Mas o principal mesmo estava dentro do celular de modelo iPhone XR entregue por Cid. Ele mesmo deu a senha do aparelho à PF, Flamengo 29, com F maiúsculo.
Dentro daquele telefone estavam todos os segredos de 4 anos de serviço para o homem mais importante da República. E o que eles encontraram, eu te conto depois do intervalo. Em 2022, o então desconhecido empresário Tiago Brenan agrediu uma mulher na Academia Bodytech, em São Paulo, e o nome dele explodiu na imprensa. O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6.000 páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Dou minha palavra. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brenan, um método que começava como uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação, mas que acabava em violência de vários tipos. Tudo bem que eu fudi com você pesado, tá? Tudo bem que quando você me afrontou me chamando de mentiroso, eu te dei um tapa. Até onde vai a impunidade de um milionário? Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do UOL Prime, disponível no UOL, no YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcast. Quando Mauro Cid foi preso, em maio de 2023, eu fui fazer meu dever de casa. Fui atrás de pessoas próximas da família dele e também dos investigadores do caso para me aprofundar no assunto. Eu contei com a ajuda valiosa de minha colega Carla Araújo, chefe da sucursal do UOL em Brasília. Experiente na cobertura dos militares já faz alguns anos, Carla colou nos integrantes do Exército que conheciam Cid desde criança. Foi ela quem conseguiu diversas entrevistas com os militares para esse podcast, como a do comandante do Exército Tomás Paiva, que você ouviu no início do episódio. Naquele primeiro momento, militares, familiares e advogados, todos consideravam a prisão injusta. E eles falavam que Cid estava preso apenas por fraudes em certificados de vacina. E isso, a princípio, não seria um crime grave, nas palavras deles. É claro que quando acontece uma prisão dessas, todo mundo logo se pergunta: será que vem uma delação? Eu sempre trocava figurinhas com a Carla sobre esse cenário, para a gente saber por qual caminho seguir na apuração. Eu me lembro muito bem que Cid nem cogitava falar de delação naquela época, e fui perguntar também a Carla o que ela ouvia das fontes dela. Então, naquele momento, em torno do Bolsonaro e o entorno do Cid, ali também entre os militares, ninguém falava em delação premiada. Era alguma coisa assim que, quando a gente perguntava, praticamente não era um cenário posto, por algumas razões, né? Primeiro, justamente por essa proximidade entre o Bolsonaro e o Cid e essa relação que eles criaram. Então, ninguém imaginava o Cid delatando o Bolsonaro. E tinha essa questão, né, dele ser militar também, que era uma coisa que todo mundo imaginava, hierarquia, disciplina, jamais algo que pudesse prejudicar o presidente. Eles iam para a linha, nesse começo aí, né, dessa situação, a linha é uma perseguição do Alexandre de Moraes. O que o Bolsonaro verbalizava, o Cid também nos bastidores e os auxiliares nos bastidores iam nessa linha de defesa. Então não se falava em delação, não se via essa possibilidade do Cid entregar o Bolsonaro. Eles achavam que podia demorar algumas semanas, mas Moraes ia ter que soltar Cid. O problema foi justamente o conteúdo encontrado no celular do ajudante de ordens. A PF foi puxando indícios do envolvimento de Cid em vários outros crimes. A situação dele foi ficando cada vez pior e nem os advogados duravam muito tempo em sua defesa. No começo das investigações, Cid era defendido pelo criminalista Rodrigo Roca, que tinha relação com a família Bolsonaro. No governo, Roca ocupou os cargos de secretário nacional do consumidor no Ministério da Justiça e também fez parte do Conselho Consultivo da Anatel. Ele ainda defendeu o filho do presidente, Flávio, na ação do caso das rachadinhas, uma suspeita de desvio de salários de seus funcionários. Logo depois que Cid foi preso, Roca deu entrevista à Globo News. Para defender Cid, você deve imaginar. Mas não, foi para preservar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
senhor o seguinte: um ajudante de ordens, como o próprio cargo, o nome do próprio cargo sugere, ele cumpre ordens ou ajuda no seu cumprimento. Mas eu também posso adiantar ao senhor em que nenhum desses dois casos houve qualquer intervenção por parte do presidente Bolsonaro. Isso é uma coisa que precisa ser esclarecida desde logo, para que não haja mais confusão ainda sobre esses episódios. Essas declarações deixaram a família de Cid muito irritada. Rapidamente eles perceberam que seria preciso buscar um advogado com perfil independente, que não fosse alinhado ao ex-presidente. O pai dele, o general Mauro Lourena Cid, foi quem tomou a frente das decisões sobre esse assunto. Isso ainda não significava que Cid iria abrir o bico, mas já era um forte indicativo que o ajudante de ordens não ia assumir toda a culpa sozinho. Eu descobri que a família, então, procurou um advogado muito conhecido em Brasília, que já tinha defendido outros militares, Rafael Favetti. A família foi ao escritório através de duas indicações, né? Uma de um amigo da família e também uma outra indicação por causa que o escritório já advogou para os Forças Especiais do Exército Brasileiro, uma causa, aliás, que nos orgulha muito tempos atrás. No escritório identificamos um conflito, porque a tese da família era correta na época. Era que precisava de um advogado que cuidasse basicamente do Cid, né, e não de outras pessoas. E justamente é isso que identificamos no escritório. Nós já cuidávamos também de uma outra situação que estava sendo investigada à época e achávamos, nós mesmos do escritório do Favetti Sociedade de Advogados, achamos que poderíamos cair na mesma trilha. Isso é, a gente poderia ter situações que poderiam ser conflitantes em algum momento, né? E nesse sentido, indicamos o escritório do Dr. Bernardo Fenelon. Uma semana depois da prisão, Cid trocou de advogado e contratou Bernardo Fenelon. A mudança na defesa deixou a equipe de Jair Bolsonaro preocupada. Uma das credenciais do novo advogado era ser justamente um estudioso de delações premiadas. Mas não foi esse o motivo da escolha. A nova equipe de advogados e também a família do tenente-coronel acreditavam que era possível conseguir revogar a prisão de Mauro Cid sem precisar buscar uma delação. Afinal, naquele momento ele estava preso apenas pelas fraudes nos certificados de vacina. Os advogados consideravam que os fatos eram antigos e não justificavam a manutenção da prisão. Mas passou um mês e nada de Cid ser solto. Passaram 2 meses e Cid continuava preso. Sua família começava a se desesperar. Alguns dias depois de completar 3 meses preso, o que estava difícil se tornou ainda pior. O dia 11 de agosto de 2023 foi decisivo para selar o destino de Mauro Cid. Na manhã daquele dia, a Polícia Federal bateu na porta da casa dele pela segunda vez em menos de 6 meses. Gabriela, a esposa de Cid, ficou extremamente abalada com a nova incursão. Mas os policiais dessa vez estavam atrás do pai de Cid, o general Mauro Lourena Cid. Por alguma estranha coincidência, ele tinha deixado o local na véspera e não foi encontrado. A PF tinha sido orientada a cumprir busca e apreensão contra o general e apreender o passaporte dele, mas a ação acabou não sendo muito bem sucedida. Naquela hora, até o ex-chefe de Cid deu sinais públicos de que tinha abandonado ele. Jair Bolsonaro começou a jogar a responsabilidade dos problemas no colo do seu ajudante de ordens. O senhor mandou o Mauro Cid vender as joias? Já vi outra matéria aí que eu tenho conversado com ele, com o advogado dele, dizendo que ele tinha autonomia. O áudio está um pouco ruim, então vou repetir o que Bolsonaro disse porque é uma frase importante. Ele falou que Mauro Cid tem autonomia para agir. Essa postura foi a gota d'água. A família de Cid e os militares mais próximos ficaram indignados. Cid estava resistindo calado fazia meses, mas tinha parado de receber o apoio de Bolsonaro. Todo mundo entendeu os sinais do ex-presidente. O ajudante de ordens ia se ferrar, sozinho.
Minha colega Carla Araújo me contou detalhes sobre a revolta dos militares com essa situação. Olha, eu acho que esse cenário começa a mudar principalmente quando aparece a figura do general Cid, né, do pai do Cid. Quando ele é envolvido nas investigações, era agosto de 2023. Eu lembro que naquele dia eu conversei com muitos generais, né? Alguns deles começaram a demonstrar já uma certa insatisfação com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele nunca foi, na verdade, muito querido, né, pelos militares. Mas pelo fato dessa coisa da hierarquia, ele ser o chefe supremo das Forças Armadas, existia um respeito do alto comando e dos generais, mas não existia, assim, né, digamos, uma proximidade mesmo com todos ali, né, do alto comando. E aí, nisso, muita gente da reserva também começou a ver que o Bolsonaro estaria, digamos, poderia, né, abandonar ali o Cid. Eu lembro que eu conversei com um general da reserva e ele falou um pouco disso, da família do Cid sentindo esse abandono do Bolsonaro, né? E aí na figura do pai do Cid. Eu tenho uma mensagem dele aqui, em agosto de 2023, que ele fala que ele conversou com o general Cid de forma reservada e que ele estava muito chateado com o Bolsonaro. E aí ele fala assim, que covardemente abandonou o tenente-coronel Cid. No linguajar militar, abandonou o soldado ferido no campo de batalha. E aí eles diziam, né, que eles não podiam assumir essa responsabilidade de decisões que tinham sido tomadas pelo presidente da República. Então aí começa a ter um eco ali nesse mundo militar, ainda em pessoas mais próximas, né, do Cid pai e do Cid filho, não necessariamente do comando da época, mas assim, eles começam a ver que pode existir uma ruptura nessa relação com o Bolsonaro. No meio dessa confusão toda, o advogado Bernardo Fenelon deixou o caso. Na época, ele disse a pessoas próximas que foi pego de surpresa com as novas revelações envolvendo Cid e considerou ter havido uma quebra de confiança, porque não foi informado sobre esses outros problemas. A família de Cid consultou alguns advogados de Brasília para tentar achar um substituto e logo fecharam com um novo nome, o criminalista César Bittencourt, um jurista muito conhecido por suas obras de direito penal, com um perfil mais experiente, aos 73 anos e que já tinha trabalhado em casos da Lava Jato e outras grandes investigações. Nos artigos que publicava, César detonava a possibilidade de delação premiada. Mas quando ele viu o cenário envolvendo Mauro Cid, entendeu que era um dos caminhos a considerar na estratégia de defesa. O advogado começou a dar várias entrevistas deixando claro que Cid era apenas um ajudante de ordens e não tinha autonomia para agir. Aquilo deixou os advogados de Bolsonaro com o cabelo em pé. A Polícia Federal então intimou Mauro Cid para prestar depoimento no dia 25 de agosto de 2023, uma sexta-feira. O que chamou a atenção é que o tenente-coronel foi convocado depois para mais 2 dias de depoimentos, na semana seguinte, e nenhum deles foi rapidinho. Cid ficou mais de 10 horas falando na Polícia Federal. Para quem estava acompanhando esse caso, ficava claro o que o tenente-coronel que não escolhia a missão tinha decidido fazer. Traído por Bolsonaro, ele resolveu pagar na mesma moeda. No próximo episódio. O ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. Então ele é um secretário, para qualquer missão. Então precisa ser uma pessoa de confiança, precisa ser uma pessoa discreta. Eu acho que deve ser até, de certo modo, um consenso da classe política, que ele sempre foi uma pessoa muito prestativa. E uma das coisas que aí pode ter que mais nos prejudicava é esse Cid. Sempre que tinha vontade de tirar o Cid do governo. Cid, a Sombra de Bolsonaro, é um podcast original do All Prime em 4 episódios. Para ouvir todos eles, acesse uol.com.br/Cid. Eu vou repetir, uol.com.br/Cid. Eu sou Aguirre Talento e faço a apresentação do podcast. A pesquisa e reportagem foram feitas por mim e por Carla Araújo. Eu também assino o roteiro, junto com a Clara Helstab. O tratamento do roteiro é de Lígia Carriel.
A montagem é de Danilo Correia. O desenho de som e a trilha sonora original são de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. Gravado no Estúdio Madruga, em Brasília. Direção de voz de Clara Helstab e João Pedro Pinheiro. Design de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. A direção de arte é de Gisele Pungan e René Cardilho. A coordenação é de Lígia Carriel, Carla Araújo e Graciliano Rocha. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais e Alexandre Jimenez como gerente do UOL Notícias. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudios do UOL, da Record TV, da CNN Brasil, do SBT, da Globo News, do Estadão e do canal Cabo Corneteiro no YouTube. UOL.